Bem-vindos novamente, vamos a mais uma análise de prova da SES Goiás, a última prova agora de 2021. Meu nome é Marina Neves, nós vamos falar de ginecologia e obstetrícia. A gente teve, é uma prova que, comento que é uma prova mais difícil, que às vezes cobra alguns detalhes, e aí essa prova cobrou sobre gestação gemelar, né? E perguntou a corionicidade é definida no momento em que ocorre a clivagem do ovo. Verdade, porque assim, ó, nas gestações dizigóticas, ou seja, dois zigotos, dois óvulos, dois espermatozoides, ela vai ser dicoriônica diamniótica, vocês concordam? Mas quando a gente tem a fecundação de um óvulo por um espermatozoide e aí nós vamos ter gêmeos idênticos, a clivagem pode ocorrer cedo, de forma que a gente tenha duas placentas e duas bolsas. Pode ocorrer de uma forma intermediária, de forma que a gente tenha uma placenta e duas bolsas, monocoriônica diamniótica. Pode ocorrer mais tardiamente, de forma que os meninos ficam na mesma bolsa, então monocoriônica, monominiótica, ou tão tardiamente que a gente tem até a gemelaridade imperfeita. Então, quanto mais tarde, ela vai ser di, monomono ou gemelaridade imperfeita. E aí teria isso que a questão pergunta. Na gestação monocoriônica, monominiótica, acho difícil. A clivagem ocorre, gente, entre o 8º a 12º dia. Essa questão de dia pode variar um pouquinho de literatura para literatura, mas em geral, nas primeiras 72 horas ou até o 4º dia, que é a letra A, é uma clivagem precoce, a gente gera duas placentas, duas bolsas. Uma gestação monozigótica, porque foi um óvulo e um espermatozoide, mas que clivou cedo, então a gente tem dicoriônica diamniótica, com duas placentas, duas bolsas. Entre o 4º até mais ou menos o 8º dia, a gente tem uma clivagem que gera monocoriônica diamniótica, que a maior parte dessas gestações monozigóticas, elas são monodi. Então, eles têm uma placenta só com duas bolsas. Se isso ocorrer entre o 8º e 12º dia, é mais ou menos 1% só dessas gestações monozigóticas, que é a monomono. E aí, raríssimo, a partir do 12º, 13º dia, ele já não cliva mais, na verdade, vira uma gemelaridade imperfeita ou gêmeos siameses, né? Então, só para ilustrar, essa figura ela é do Netter, né? A gente pode ter a gestação, né, assim, dicoriônica diamniótica, que está aqui, com duas bolsas e duas placentas. Podem ser gêmeos diferentes, simplesmente porque foram dois óvulos e dois espermatozoides, ou podem ser gêmeos que a gente chama de univitelínicos ou monozigóticos, que é porque eles vieram de um mesmo zigoto, né, mesmo óvulo, mesmo espermatozoide, com uma clivagem precoce. Então, deu duas bolsas, duas placentas, porém são idênticos. Essa clivagem, né, ela pode ocorrer entre o 4º e o 8º dia, e aí vai ser monocoriônica diamniótica. Isso é super importante, gente, a gente saber, porque as gestações que têm uma placenta só, ela é diamniótica, né, são duas bolsas, dois fetos, mas que tem uma placenta só, elas têm um acompanhamento todo especial por causa da síndrome de transfusão feto-feto que pode ocorrer, né? Então, assim, a gente tem complicações maiores, são gestações mais complicadas. Daí o ultrassom precoce para definir a corionicidade, para a gente ver se são duas placentas, se são uma só, e isso já caiu também. E naquelas, né, que são monocoriônicas, monominióticas, os fetos, eles estão dentro da mesma bolsa. Eles têm uma bolsa e uma placenta. São gestações, gente, que existe um risco de enovelamento desses cordões e que a gente tem bibliografias sugerindo interrupção entre 32 e 34 semanas. Então, a interrupção é prematura. São meninos que têm um alto risco de chegar ao termo. Então, é importante numa gravidez a gente definir a corionicidade no início, que a gente faz entre 6 e 8 semanas, né? Isso também já caiu na prova de Goiás, a gente já comentou. Então, na prova de 2020, a gente viu um protocolo que mostrava a questão do diagnóstico de diabetes, né, no Brasil. E aí, em 2021, cai a questão de tratamento. Então, olha só, gestante iniciou o pré-natal com 32 semanas, tem o seguinte resultado do teste oral de tolerância à glicose. O que a gente sabe? Paciente começou o pré-natal, depois de 28 semanas, ela não faz só o jejum, ela já faz o teste oral direto. Então, ela tem um jejum de 90, primeira hora 188, segunda hora 150. Lembrando dos valores de referência, né? Jejum até 92,
Primeira hora até 180, segunda hora até 153. Então, ela tem um valor alterado. Diante desse resultado diagnóstico, o tratamento inicial são respectivamente. Então, o diagnóstico é diabetes gestacional, porque ela não tem nenhum valor. Se ela tivesse um jejum acima de 126 e segunda hora acima de 200, seria diabetes mellitus, ela era diabética até pré-gestacional. Mas, então, deu diabetes gestacional e o tratamento é dieta e atividade física e monitoramento com glicemia capilar. Tendo em vista essa curva de glicemia capilar, se ela estiver muito alterada, que é aquela paciente que tem um jejum persistentemente acima de 95, uma glicemia 1 hora pós-alimentar acima de 150, 140, digo, a gente entra com insulina, mas isso é num segundo momento. Então, o tratamento inicial é dieta, atividade física. A letra B, que também é razoável, que é diabetes gestacional, coloca o hipoglicemiante oral, que não é utilizado num primeiro momento, ele é um tratamento de exceção. O tratamento preconizado para o diabetes gestacional é dieta, atividade física, se não funciona a insulina, né? E diabetes mellitus, ela não atingiu níveis glicêmicos para ser considerada uma mulher diabética, né? Ela tem um diabetes gestacional. Então, o tratamento do diabetes mellitus gestacional no Brasil, eu falei na aula sobre 2020, a gente tem o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional no Brasil, que foi da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, mais a Associação Brasileira de Diabetes, mais o Ministério da Saúde. A carinha é a mesma, assim, o jeito do protocolo, mas é diagnóstico e a gente tem um protocolo de tratamento. Gente, tem essa questão de 2021, ela já está marcada, mas ela coloca uma coisa que eu não concordei, mas que veio escrito num protocolo do Ministério de uma forma diferente e as pessoas colocaram isso na prova. Então, assim, ó, o parto transpélvico tactócito está associado a sangramento puerperal, principalmente por. A gente sabe que o parto tactócito é aquele parto que ocorre em menos de 4 horas, então ele ocorre muito rapidamente. Geralmente são partos, às vezes, associados até à iatrogenia, por exemplo, uso incorreto de misoprostol ou uso de ocitocina em altas doses faz com que o parto ocorra muito rapidamente. Então, nesse protocolo de parto, aborto, puerpério, assistência humanizada à mulher, ele é antigo do Ministério da Saúde, mas ele é bem legal porque ele traz os modelos de partograma. O que é um período pélvico prolongado? O que é um parto transpélvico tactócito? O que é uma parada secundária de dilatação? Ele traz as distócias e traz os partogramas ilustrando isso. E esses partogramas caem um monte de prova. E aí, quando ele fala em parto pélvico, transpélvico tactócito, ele traz um partograma, que meninas que nascem em 3 horas, e ele coloca que nesses tipos de parto a gente deve prestar atenção nas lacerações de parto, porque elas são mais comuns do que num parto eutóxico. Claro, quando o bebê nasce muito rápido, eu não sei se vocês já perceberam também, igual quando faz a manobra de Christeler, que é proscrita, mas que ainda é feita nas maternidades, as lacerações ali, elas são mais comuns. Só que o parto tactócito, ainda assim, a principal causa de sangramento é a hipotonia uterina. A laceração de trajeto é mais comum nele do que no outro parto, mas ele não ultrapassa a atonia uterina em termos de causa. Para mim, essa questão deveria ser anulada, mas como ela foi tirada de um parágrafo que dá a entender isso, ela não foi. Então, só para a gente lembrar de hemorragia, isso tem caído cada vez mais nas provas. A gente tem um protocolo da Organização Pan-Americana de Saúde de 2018 para lembrar quais são as principais causas de hemorragia puerperal, que é uma causa importantíssima de mortalidade materna. A gente tem os 4 T's. Então, a primeira causa disparado, tônus, atonia uterina, 70% dos sangramentos. E a gente tem os protocolos de manejo, né, de fazer ocitocina intravenosa para tratamento, o ergotrate, misoprostol retal. Então, a atonia uterina é responsável por 70%. O trauma são as lacerações, hematomas, inversão e até rotura uterina, né, 19%. Tecido, então, retenção de tecido placentário, coágulos, acretismo placentário, 10%. É comum, às vezes a atonia uterina não responde, quando você faz a curetagem vem resto, né, tecido placentário retido. E trombina, coagulopatias congênitas ou adquiridas, o uso de medicamentos anticoagulantes, uma causa mais incomum. Então, a laceração de trajeto é a segunda causa, mas você vê que aí que é bem inferior à atonia uterina. E um parto precipitado, gente, ele pode causar a atonia uterina. É mais comum laceração de trajeto do que as outras, mas
é uma causa importante de atonia. Então, para mim, seria essa a resposta, atonia e não laceração de trajeto. Nessa questão aqui de 2020, para que se interrompa a cadeia de transmissão das ISTs, é fundamental que os contatos sexuais das pessoas infectadas sejam tratados. Segundo o Ministério da Saúde, são considerados parcerias sexuais a fins de comunicação aqueles que a pessoa com sífilis latente tenha se relacionado sexualmente. A resposta, gente, no último ano. E isso por causa de um protocolo antigo do Ministério. Essa questão deu muita polêmica. O último protocolo do Ministério, de 2019, ele coloca que 1/3 das parcerias sexuais de pessoas com sífilis recente, mas aí ele coloca sífilis recente, desenvolverão sífilis dentro de 30 dias pós-exposição. Portanto, além da avaliação clínica e do segmento laboratorial, se houve exposição à pessoa com sífilis até 90 dias, recomenda-se a oferta do tratamento com 2.400 milhões de unidades. Então, ele coloca dessa forma esse protocolo. Então, coloca para sífilis recente até 90 dias, né? E a pergunta era para sífilis latente, que pode ser uma sífilis latente recente ou tardia. E dessa forma, a forma que foi colocada na questão, para uma sífilis latente, a gente achou no protocolo mais antigo do Ministério. Esse protocolo, se não me engano, ele é de 2015. Né? E aí ele coloca, serão consideradas parcerias sexuais para fim de comunicação aqueles com as quais a pessoa infectada tenha se relacionado sexualmente conforme a descrição abaixo. Coloca várias ISTs e coloca aqui, sífilis latente no último ano. Então essa era a resposta. Então tinha que ter lido o protocolo mais antigo, tá? Não é o mais novo do Ministério, não. Porque o mais novo coloca 90 dias para sífilis recente, né? Para tricomoníase, tratar o parceiro sexual, e aqui tricomoníase, né? Corrimento uretral ou infecção cervical nos últimos 2 meses, DIP, os parceiros dos últimos 2 meses, úlceras nos últimos 3 meses, uma sífilis secundária nos últimos 6 meses e a latente no último ano. Então a gente tinha que buscar um protocolo mais antigo e que traz para nós essa orientação. Bom, continuando na parte de ISTs, então foi uma prova em que isso caiu, e aquele protocolo de 2019, então, deve ser muito bem lido, porque ele cai. O agente etiológico do cancroide é o hemófilos do Cray, cancroide ou cancro mole, né? Então, vamos ver aqui uma tabelinha resumo, ficou um pouquinho desconfigurado, porque realmente o slide é pequeno, mas a sífilis, o agente é o treponema pálido, a característica da úlcera, indolor, fundo limpo. A adenopatia, gente, sífilis pode ter uma adenopatia satélite muito discreta, e o tratamento, benzilpenicilina, né, 1.200.000 unidades, 2 ampolas, e a resolução geralmente ela é espontânea, até por isso passa muito despercebido, né? A gente descobre muito a sífilis latente tardia ou na sua forma secundária com manifestações cutâneas. O cancroide ou cancro mole é o hemófilos do Cray. As úlceras são múltiplas, dolorosas, em fundo necrótico, são lesões em beijo por autoinoculação, né? E ela forma um bulbão que fistuliza por orifício único. Isso é importante para diferenciar do linfogranuloma venéreo ou granuloma inguinal, que é uma doença de clamídia, né? O tratamento é feito com azitromicina, 1 grama em dose única, então é simples. O linfogranuloma venéreo ou granuloma inguinal é uma doença causada por clamídia. A úlcera ela é pequena, indolor e passa despercebida. O problema do linfogranuloma venéreo ou granuloma inguinal por clamídia é a linfadenopatia unilateral, que fistuliza por múltiplos orifícios, podendo causar sequelas cicatriciais, né? O tratamento é mais complicado do que o bulbão do cancro mole. Ela é a doxiciclina, 100 mg, 12 em 12 horas por 21 dias. O tratamento o principal, né? E pode estar associada a cervicite, DIP, perihepatite e uretrite. A donovanose, que é uma outra doença, ou granuloma venéreo, né? Granuloma inguinal, granuloma venéreo, ela é causada pela Klebsiella granulomatis. As úlceras, elas são múltiplas, úlcero-vegetantes e sangrantes, geralmente indolores. A gente tem um diagnóstico aí diferencial, até com lesões malignas, a gente tem que biopsiar. Adenopatia rara e o tratamento, azitromicina 1 grama por 3 semanas ou até a cicatrização, que pode ser demorada. E tem sequelas cicatriciais também. A donovanose é uma doença que acontece principalmente, né, nas regiões tropicais,
É uma doença mais rara e não precisa, por incrível que pareça, pouco infecciosa, as parcerias sexuais não precisam ser tratadas. Bom, continuando um pouco aí na nossa ginecologia, caiu terapia hormonal. Eu considero um tema super importante porque é um tema muito atual e um tema que cai muito em prova. E não foi uma questão tão difícil, mas ela colocou assim: a terapia hormonal na menopausa é a mais efetiva para diminuir os fenômenos vasomotores. Sim, as pacientes que não respondem, a gente pode usar inibidores seletivos da recaptação de serotonina, a gente usa venlafaxina, por exemplo, funciona bem, mas o que melhora mesmo, gente, é a reposição hormonal, isso para redução de fogacho padrão, mas nem todo mundo pode usar. Aí a melhor opção para tratar os sintomas geniturinários quando realizados por via oral? Não. Né, a via tópica para os sintomas geniturinários, principalmente a urgência miccional, o ressecamento é o mais recomendado. Não é efetiva para prevenir perdas ósseas por fratura ou por fragilidade, está errado, ela é efetiva. E aumenta a incidência de câncer coloretal? Não, na verdade ela diminui. Porque a terapia hormonal, gente, na menopausa, ela é usada principalmente para tratamento dos sintomas, que seriam os fenômenos vasomotores. É isso. A gente tem os benefícios secundários, que é a prevenção de fratura, né? Então, diminuir o câncer coloretal. Quando feito na transição menopausal, que é o que a gente chama de janela de oportunidade, ela diminui o risco cardiovascular da paciente. Então, a indicação aqui, ó, com a estrelinha, tratamento dos sintomas vasomotores e atrofia vaginal, dispareunia e síndrome geniturinária na menopausa via tópica. A prevenção de fraturas osteoporóticas, principalmente em pacientes com fogachos, então é um benefício secundário. O paciente que tem uma densitometria óssea muito alterada, com um risco de fratura muito aumentado, gente, você vai usar, é o tratamento de osteoporose. E a gente usa muitos bisfosfonatos, né? A gente não usa hormônio só para isso. Uma outra indicação da terapia hormonal é a falência ovariana prematura. Então, parei de menstruar com 30 anos. Você tem a obrigação de fazer uma terapia de reposição hormonal nessa mulher para prevenção de riscos cardiovasculares e fraturas osteoporóticas no futuro. Isso são indicações. E a gente tem alguns benefícios adicionais que as pacientes que utilizam a terapia hormonal, né, estrogênica principalmente, né, todos os benefícios, gente, da terapia hormonal, eles vêm do estrogênio. A gente utiliza progesterona nas pacientes com útero para proteção endometrial. Então, a gente tem alguns benefícios adicionais, como a melhora do sono, a melhora do humor é controversa, principalmente, por exemplo, um transtorno depressivo você não vai tratar com reposição hormonal, você vai ter um tratamento específico, então questionável. A redução do risco de diabetes 2, redução de câncer coloretal, redução do risco cardiovascular feito naquela janela de oportunidade, porque a gente sabe que terapia de reposição hormonal em mulher de 60 anos vai aumentar o risco, né? E Alzheimer quando feita na menopausa recente. Isso vem do protocolo da SOBRAC, né, que é a Sociedade Brasileira de Climatério, e da FEBRASCO de 2018. Então, mais uma questão, eu acho a prova SES Goiás, ela gosta muito assim, por exemplo, às vezes tem 2 questões sobre massa pélvica, 2 questões sobre cisgiovário, 2 questões, então, agora sobre reposição hormonal, então tinha que saber bem o tema. Mulher de 52 anos, menopausa há 2 anos, com fogachos, que causam grande desconforto noturno, prejudicando o sono. Apresenta hipertensão arterial e diabetes, com controle irregular há 10 anos. Além disso, no Doppler de carótida, placas ateromatosas bilateralmente. Então, assim, hipertensa de mau controle, gente, seria uma contraindicação relativa até RH, sabe? Diante desse quadro, a conduta mais indicada é terapia hormonal via oral, venlafaxina ou desvenlafaxina, terapia hormonal transdérmica, esteroides sexuais biidênticos. Gente, esteroide sexual biidêntico é esteroide sexual, só que ele é produzido pela indústria. Então, essa coisa de biidêntico aí é picaretagem. Então, a resposta foi venlafaxina e desvenlafaxina. Sempre que a gente indicar uma terapia hormonal, o estrogênio, gente, se ele puder ser feito por via transdérmica, ele tem um efeito metabólico e às vezes até trombótico menor, então é melhor, né? A gente tem gel transdérmico para isso. Mas essa paciente, ela tem uma hipertensão mal controlada e um diabetes, então para ela, as alternativas, né, assim, tratamento não hormonal da menopausa seria legal. Venlafaxina e desvenlafaxina ajudam na redução de fogachos, ok? Contraindicações: doença hepática descompensada, um câncer de mama, câncer de endométrio, você não pode usar, sangramento uterino normal não esclarecido, doença tromboembólica, né? Lúpus, meningioma,
hipertensão arterial descompensada, porfiria, são contraindicações. Então, a gente não usa terapia hormonal nessas mulheres. Uma mulher hipertensa, de alto risco cardiovascular, para usar hormônio, gente, não tem como. Então, a gente utiliza alternativas. E a gente tem alternativas até RH para fogachos. As mudanças de estilo de vida a gente recomenda para todo mundo, mas não é garantido que vai melhorar os seus fogachos noturnos. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, venlafaxina, escitalopram e desvenlafaxina funcionam. Fluoxetina e sertralina, talvez, né? Os fitoestrógenos, as isoflavonas, né? E algumas plantas, tipo Trifolium pratense, Simicifuga racemosa, gente, para de usar plantinha para tratar climatério, sintoma, né? Então, assim, tem uma propaganda, fitoestrógeno, se você comer um caminhão de soja por dia, talvez, né, vai te resolver o problema. Então, o que se tem até hoje, gente, é que a eficácia das plantinhas é semelhante à do placebo. Então, a gente vê, o pessoal prescreve, tem na indústria, patenteado, tá lá, né? Mas eficácia mesmo, pelos últimos estudos a gente não tem, a não ser por um efeito placebo de autocuidado e bem-estar que a paciente tenha. Errado não tá, mas também não tá certo. Então, se você quer resolver o problema de um paciente com fogacho, ou você usa hormônio, e se ela tiver contraindicação, você usa uma venlafaxina, citalopram, e desvenlafaxina estão indicados, ok? Muito obrigada, até a próxima prova.